do profeta Joel, capítulo 2, e leiamos com atenção do versículo 1 até o versículo 11. Leiamos a palavra de Deus. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem poderá suportar? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Oremos, a fim de que Deus abençoe a sua palavra pregada. Senhor bondoso Deus, clamamos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, que o Pai seja exaltado, que o Filho seja exaltado e que o Espírito Santo seja exaltado através da exposição da Tua palavra. Senhor, tem compaixão de nós e fala conosco, Pai. Estamos ansiando por ouvir Tua voz, estamos ansiando para aprender mais de Ti. Cuida do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, não é incomum nós irmos a um hospital pensando que estamos doentes de algo e descobrirmos, na verdade, que estamos acometidos de uma doença ainda pior. Eu me lembro bem que quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu estava sentindo um pouco doente, tosse seca, o pulmão cansando, e nós fomos no hospital. A gente achava simplesmente que ia ser uma gripe, mas depois de uma chapa no pulmão, um raio-x, descobrimos que era uma pneumonia. E depois de um segundo médico olhar, ele disse que havia um risco muito grande de ocorrer um derrame na pleura, que é perigoso e fatal. Durante 10 dias eu fiquei internado, e todo dia tomando medicamento e fazendo raio-x do pulmão para ver como estava progredindo a situação. Percebam que a tosse que eu tive, o cansaço no pulmão, era um sinal, era um alerta de que algo de errado estava acontecendo com o meu corpo. No domingo em que pude expor o livro de Joel, o primeiro capítulo, nós vimos que Deus trouxe um juízo terrível ao seu povo, ao povo de Judá. Voltem um pouquinho, Joel capítulo 1, versículo 4, diz: que juízo é esse? O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto
comeu o gafanhoto destruidor. Tudo isso, toda essa praga aconteceu por causa da muita idolatria do povo de Judá. Aconteceu por conta dos pecados e dos muitos altares que eles erigiram. Essa praga, se os irmãos se lembram, deixou o povo sem vinho, sem alimento, sem trabalho, sem pão, sem esperanças. Vimos com detalhes os terríveis efeitos do juízo de Deus sobre esse mundo. Vimos também que o povo parecia letárgico, dormindo, adormecido, como piratas que bebem e cantam, e dançam e fazem uma festa de noite enquanto o navio está afundando e eles não percebem que a festa vai acabar no fundo do mar. O intento de Deus com esse juízo, nós vimos, é que o povo acorde do sono em que eles se encontram. Pela graça do nosso Senhor, neste domingo, nós vamos ver que essa doença, o juízo de Deus nessa terra, é apenas um sinal, é apenas um alarme, ou como o próprio texto diz, é uma trombeta, que aponta para o juízo final, o dia do Senhor. O juízo de Deus na terra, repito, é um alarme que aponta para o dia do juízo final, o dia do Senhor. Veremos isso, irmãos, sobre 3 pontos. Primeiramente, tornemos os nossos olhos ao primeiro ponto, que é a trombeta ressoa no monte de Sião. Versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. No versículo 1, nós vemos que Deus está para enviar mais uma praga ao seu povo. E naquele contexto, irmãos, no contexto em que esse texto foi escrito, a trombeta que nós vemos ressoar é o shofar, era uma trombeta que era utilizada mais especificamente em tempos de guerra. Em Neemias 4, versículo 20, nós vemos a ordem de Deus de tocar essa trombeta quando os inimigos estiverem se aproximando para invadir a cidade. Nós vemos então que o texto já inicia falando, vai haver uma guerra, vai haver uma invasão, mas aonde é que vai haver essa invasão? E é esse detalhe assustador, onde vai haver invasão? Ainda no versículo 1, dai voz de rebate no meu santo monte. Diferente do shofar, que era para ser tocado nas periferias, diferente do shofar, que era para ser tocado no muro da cidade, Deus convoca o seu povo para tocar no seu santo monte. E por que isso é tão importante? Porque o monte do Senhor era considerado inviolável pelos judeus. Samaria pode cair, mas Jerusalém não. Eles são idólatras, nós não. Lembrem-se do Salmo 87, que nós cantamos com frequência. O Senhor ama as portas de Sião. Como é que Ele vai destruir? E Yahvé não vai proteger o seu povo dessa invasão? Ele não interviu sempre na história em favor do seu povo? Mas as circunstâncias agora, irmãos, são diferentes. É o próprio Deus que vai contender com o seu povo no dia do Senhor. Deus chama o seu povo em Sião. E ninguém pode ameaçar a cidade do Senhor, senão o Senhor da cidade. Ninguém pode ameaçar a cidade do Senhor, senão o Senhor da cidade. Amós, capítulo 3, versículo 6, diz: acaso, se não tocar a trombeta, o povo não se assustará? Apenas o Senhor pode contender contra a sua própria cidade. No fim das contas, irmãos, a trombeta soa. E o povo de Deus deve se preparar para encontrar o seu Deus, que vai contender com eles no seu santo monte. E nesses tempos, irmãos, em que a igreja é chamada em juízo, e nesses tempos em que Deus vai no seu santo monte contender com o seu povo, a melhor artilharia da igreja é as orações. A melhor artilharia da igreja nesses tempos são as lágrimas e as orações. Como nós vamos ver mais adiante, mas já trazendo uma aplicação desse importante verso. Esse é um dos porquês. A reunião de oração da igreja é um dos encontros mais importantes que nós temos. É um encontro onde a congregação se ajunta para estar na presença de Deus,
orando, pedindo misericórdia em todos os seus juízos, em toda a sua providência. Os nossos pais presbiterianos diziam que a reunião de oração é um termômetro da igreja, da espiritualidade da igreja. E isso é verdade, principalmente porque na igreja, todo domingo, nós ouvimos a trombeta soar desse púlpito. A trombeta do evangelho soa. E nós temos que ser encontrados no Monte Sião, orando junto com o povo de Deus. Vocês têm ansiado para estar diante do povo de Deus em oração? Vocês têm ansiado por buscar a sua misericórdia em tempos de tribulação? Por que então, irmãos, o profeta Joel conclama o povo para tocar essa trombeta? Por que eles têm que se ajuntar? E por que eles têm que tremer? Como diz o versículo 1, perturbem-se todos os moradores. Entramos então no nosso segundo ponto, irmãos, vem na conjunção explicativa, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. No início do versículo 2, nós vemos dois grupos de sinônimos utilizados para descrever o dia do Senhor. O dia do Senhor, atentem no versículo 2, é dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvem e negridão. Essas palavras, irmãos, para nós, principalmente, que já ouvimos a pregação do pastor Paulo no livro de Deuteronômio, deveria nos lembrar de um acontecimento importantíssimo na história de Israel. Irmãos, vocês podem abrir também a Bíblia comigo em Deuteronômio 5. Deuteronômio capítulo 5, enquanto abrimos, deixe-me lembrar o contexto para vocês dessas palavras. O Senhor tinha dado o seu mandamento mais uma vez ao seu povo, os 10 mandamentos foram ditos, e agora o Senhor vai entrar em compromisso, em pacto com o seu povo. Veja só como o Senhor apareceu ao seu povo no versículo 22. Estas palavras falou o Senhor, a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-a escrito em 2 tábuas de pedra, Teumas, a mim. O Senhor apareceu no meio da nuvem e da escuridade. Ele apareceu diante do seu povo dessa forma, em nuvem e escuridade, como se ele estivesse falando, olha, se vocês não cumprirem esse pacto, se vocês não cumprirem os 10 mandamentos, eu vou aparecer para vocês dessa forma, só que em juízo. Eu vou aparecer a vocês dessa forma, só que em juízo. A verdade é, irmãos, que nós todos somos em Adão pecadores. Nós quebramos o pacto do Senhor e nós todos somos dignos desse juízo de Deus. Continuemos então no versículo 2. O versículo 2 continua dizendo: como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos seguintes, adiante, de geração em geração. Em contraste, irmãos, com a escuridão do início do versículo 2, o juízo de Deus, o exército de Deus, ele vai surgir como uma manhã, como um sol, iluminando todas as coisas. E se lembre, irmãos, que o contexto que nós estamos falando aqui, Joel está pintando esse dia do Senhor que virá com a praga do capítulo 1, de gafanhotos. Então, os gafanhotos subirão sobre as montanhas como luz, iluminará toda a terra. A luz desse juízo de Deus, a luz do exército de Deus, vai adentrar cada buraco, cada esconderijo, todas as mais estreitas frestas, todos os cantos, até os mais escondidos. Não há abrigo nuclear, não há quarto fechado. Como o salmista no Salmo 139 diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins da terra, tu também lá estás. E ele continua dizendo, o salmista continua: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão,
A luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, eu vou me esconder no escuro, Deus não vai ver porque está tudo escuro. As trevas e a luz não te serão escuras, pois elas são a mesma coisa. Lembrem-se, irmãos, da pregação, da exposição que o pastor Paulo tem feito no livro de Jonas nessas últimas semanas, e tem muito nos abençoado. Lembre que Jonas tenta fugir do Senhor, mas ainda que você queira fugir do Senhor, ainda que você vá para o meio do mar, o Senhor Deus, no seu juízo, te achará, o seu exército iluminará toda a escuridão. No final do versículo 2, nós vemos que o profeta diz o seguinte sobre o juízo do Senhor no seu santo dia, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos tantos anos adiante, de geração em geração. Se vocês acreditam que o juízo de Deus no capítulo 1 de Joel foi severo demais, se vocês acreditam que é terrível demais ver uma virgem que perde o seu noivo, se vocês acham que é muito ruim, é horroroso ver um pai que chega ao seu filho sem ter o que dá para comer, se vocês acham que é ruim demais não ter culto ao Senhor, é porque vocês não conhecem o dia do Senhor. É porque vocês não conhecem o dia do Senhor. Irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho dores de cabeça constante e muitas enxaquecas. Vocês sabem, vocês que têm enxaqueca, vocês que sofrem com isso, vocês sabem o quanto é ruim. O tempo inteiro, várias vezes na semana, ter dor de cabeça. E minha esposa, ela vive assustada, porque muitas vezes eu tenho que me fechar no quarto, eu tenho que ter um silêncio absoluto para que o remédio faça efeito e para que essa dor passe. No ápice da minha crise, no ápice das minhas dores, eu penso para mim mesmo, eu costumo pensar, meditar, Senhor Deus, se o Senhor não tivesse me tirado das trevas, isso é apenas um átomo do que eu vou sentir no futuro, do que eu sentiria. Se o Senhor não perdoar os meus pecados, isso é apenas um átomo do que eu vou sentir. Nesses momentos, irmãos, no ápice da minha dor, eu não costumo orar ao Senhor simplesmente, Senhor, me cura. Eu não simplesmente oro por alívio o tempo todo, mas eu peço perdão, desesperado às vezes pelo meu pecado. Mas eu tento procurar pecados meus e peço perdão, para que eu possa ser achado em Cristo no dia do juízo final, e não sofra dessa forma por toda a eternidade. Os juízos de Deus sobre o seu povo aqui na terra, isso é apenas uma miniatura do que vai acontecer no grande dia do Senhor. Sua providência, a providência de Deus às vezes é dolorosa, mas deve nos antecipar que há um dia em que o Senhor vai ou nos livrar para sempre dessa dor, ou fazer com que essa dor seja apenas o começo das suas dores. Irmãos, como nós devemos estar de joelhos pedindo para ser protegidos por Ele nesse momento. Tornemos agora para o terceiro ponto, irmãos. E vejamos a descrição da maior calamidade de todos os tempos, do dia do Senhor. Antes de ler o versículo 3, lembremos, irmãos, que o Senhor está utilizando a imagem dos gafanhotos, do juízo do capítulo 1, para pintar o dia do juízo final. É apenas uma imagem do grande dia do Senhor. Atenta então à leitura do versículo 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Só um detalhe, os gafanhotos, dizem os pesquisadores, que é uma das maiores e piores pragas da história do mundo. Dizem que dependendo do tamanho da nuvem de gafanhotos que atacar o país, o barulho que eles fazem, deles comendo, é similar ao barulho de um crepitar de um fogo, e pode ser ouvido a mais de 9 quilômetros de distância. Então atentem ao final do versículo 3. Diante dele a terra é como o jardim do Éden,
mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A imagem que esse versículo traz é muito mais aterrorizadora a um judeu do que para a gente. Nós que estamos lendo, às vezes podemos passar batidos por essa passagem, mas um judeu certamente pararia e pensaria: como é? A terra do Senhor? A terra que mana leite e mel não vai mais manar leite e mel? A terra que foi prometida ao Senhor? A terra que o Senhor prometeu que ia habitar no meio do seu povo? O que está acontecendo? Vai virar cinzas. Como? Como isso é possível? Vejam que terrível, quão terrível é o pecado. A terra do Senhor, a terra que o Senhor se propôs a habitar com seu povo, vai virar cinzas e vai receber o mesmo juízo de Sodoma e Gomorra. A terra que o Senhor escolheu para habitar junto com seu povo, vai receber o mesmo juízo de Sodoma e Gomorra, vai virar cinzas. Agora, observem o versículo 4 e o versículo 5. Percebam como a descrição continua desse dia terrível. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogos, que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Note, irmãos, no começo, a gente vai ver a repetição da palavra, a aparência, principalmente no hebraico, a aparência é como a aparência de cavalos. É só um detalhe, para que a gente não confunda que eles estão falando de cavalo, mas ele ainda está falando dos gafanhotos. Dr. Robertson diz que a imagem é de uma criatura pequena que vai tomar proporções anormais para cumprir o dia do Senhor, o juízo divino. O ser humano perdeu total controle contra a natureza. Ele não conhece mais a natureza. Ele não consegue dar conta de um ser tão pequenininho, porque o Senhor usa essas criaturas e concede a elas aparências anormais para executar o seu juízo. A mensagem aqui é que é inútil resistir aos juízos de Deus. Não tem como lutar. Tentar lutar contra Deus quando Ele contende com o seu povo é tentar soprar na direção contrária ao vento e esperar que o vento mude de direção. Deus usa essa criatura pequena e executa seu juízo, dando a ela proporções anormais, como que de cavalos saltando pelos montes, como fogo que crepita em toda a terra e treme toda a terra. Tal é essa verdade. Tão assustadora é essa situação que no verso 6 nós vamos ver a descrição do povo. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Ou, melhor, uma tradução também adequada no hebraico, todos os rostos ardem. Judá, você acha que essa situação está ruim? Você acha que essa praga dos gafanhotos aí está ruim? Você não tem ideia do que vai acontecer quando o Senhor voltar. Você não tem ideia do que vai acontecer se vocês não acordarem e se voltarem ao Senhor do Universo. No dia do juízo final, irmãos, se vocês não estiverem em Cristo, seu rosto vai arder mais do que ardeu o rosto de Jó, depois de perder em um único dia tudo que tinha. Mas não perdeu a vida, e na verdade ganhou a coroa da vida no final das contas. Mas se você não voltar a Deus, você viverá uma eterna praga de gafanhotos, uma eterna excruciante praga de gafanhotos. A descrição continua no verso 7 e 8, acompanhem comigo a leitura. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, Percebam nesses dois versículos o quão ordeiro é Deus até em seus juízos. Apesar dos gafanhotos serem animais irracionais, em grande quantidade o Senhor faz com que eles andem em fileira. Eles são disciplinados, irmãos, como heróis de guerra, obstinados para seguir a ordem desse general. Não consideram nem a própria vida, como nós vimos no versículo 8, atentem.
arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Eles são como que kamikazes, eles estão prontos para morrer, eles não se importam em deixar de existir. Mas, ao mesmo tempo, essas criaturas tão pequenas se importam com seu colega de guerra, seu amigo soldado. Leiam no versículo 8 ainda. Não empurram uns aos outros. E empurrar, aqui também uma tradução possível do hebraico é ferir. Não ferem uns aos outros em meio a toda essa bagunça. O Senhor usa essas pequenas criaturas para nos ensinar uma verdade muito importante. Primeiro é que nós temos um Senhor que ama a ordem, que ama a disciplina. Segundo, como esses animais irracionais estiveram mais prontos do que nós para seguir as ordens do nosso general, nós devemos estar prontos para seguir as ordens do Senhor, a despeito da nossa própria vida. No versículo 9, nós vamos ver do que essas criaturas são capazes. Atentem junto a mim. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. O Senhor zomba dos muros. O Senhor ri das fortalezas humanas. O Senhor acha engraçado a riqueza. Ele acha engraçado as grandes condições financeiras, o conforto que nós sentimos no nosso dinheiro. Ele ri das nossas fechaduras, das nossas trancas de porta, das grades das nossas janelas. Nada pode impedir ele de executar o seu juízo. Jonas tentou fugir para o meio do mar. Davi tentou eliminar a evidência dos seus pecados. Adão tentou encobrir suas vergonhas e se esconder de Deus. Não será você. Não vai ser você que vai conseguir o feito inédito de fugir do Senhor quando Ele vier do seu santo dia. Não será você que vai conseguir. Percebam, irmãos, que o dia do juízo final vai tomando forma nesses versículos e proporções cada vez maiores. Começa no capítulo 2, versículo 1 e 2, 3, começa como gafanhotos, fazendo coisas que eles normalmente fazem, que é comendo plantas, comendo tudo que está ao redor. Depois, a imagem dos gafanhotos começa a tomar a forma de um animal ainda maior, de um cavalo. Os gafanhotos, então, andam disciplinados, prontos para a guerra, como heróis de guerra. Então, eles começam a se elevar, eles não têm medo das lanças, e, por fim, os gafanhotos são astutos como ladrão e nada foge aos seus olhos. Vejam a progressividade do juízo de Deus, vai se tornando cada vez pior. Por fim, irmãos, esse juízo de Deus toma proporções cósmicas, como nós podemos ver no versículo 10. Diante dele treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Tem coisas na vida que nós tomamos por certo, nós sabemos que tem manhã e noite, que o sol está lá a todo momento e que nós sentimos o seu calor, que a lua também ilumina as nossas noites. Mas esquecemos, irmãos, que o Senhor é o Deus desses astros. Os cientistas, irmãos, os mais pessimistas, dizem que o sol só vai se expandir por completo daqui a 100 milhões de anos. Mas eles se esquecem em quem manda no sol. Lembrem-se, irmãos, que Deus criou a luz no primeiro dia da criação. Ele só criou o sol no quarto. Ele é a fonte de toda a luz. O Senhor é o Criador de todas as coisas e não há esconderijo, não tem como se esconder dele. Nem nas estações espaciais você pode se esconder. Nem se você pegar um foguete e ir para Marte, você vai conseguir fugir do juízo de Deus. Eis o grande juízo que o Senhor trará sobre a terra no seu último dia. Ele quebrará por completo. Ele executará uma completa decriação de todas as coisas. Criaturas menores comerão as criaturas maiores. Os astros se escurecerão e nada sobrará. O texto termina, irmãos, com uma mudança de ênfase. Percebam no verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial.
porque é poderoso quem executa as ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Não se foca mais no juízo, mas no juiz desse dia. Deus criou todas as coisas e Ele vai julgar todas as coisas. Ele que dá ordem à horda de gafanhotos, é Ele que põe eles em ordem também. Ele é o único que pode adentrar a sua santa cidade em juízo. Grande é o dia do Senhor, excessivamente aterrorizante. Quem poderá suportá-lo? Há duas respostas para essa pergunta. A primeira é: ninguém. É uma pergunta retórica. Alma nenhuma vai conseguir suportar o juízo do Senhor. Ninguém vai conseguir suportar o juízo do Senhor. Nenhuma alma vivente. E a segunda resposta darei logo ao fim do sermão, irmãos. O que precisamos saber, dentro de todo esse contexto, e já partindo para as aplicações, irmãos, é que, primeiro, o dia do Senhor é um dia terrível para aqueles que são pecadores. Segundo, o dia do Senhor vai deixar todos os pecadores que não se arrependeram até lá sem ajuda, sem socorro. Não haverá arrependimento. Como diz Joel 2,11. Terceiro, Ele começa o seu juízo na sua própria casa. Quarto, é um dia de escuridades e densas trevas, de desdobramentos cósmicos. E finalmente é o dia que o Senhor vai conquistar todas as cidades fortes. Todos os fortes. Deus, Ele vai declarar Jesus Cristo como governante sobre toda a terra. Esse é o grande dia. É um dia que já está próximo. Já ouvimos ecos desse dia. Mas ao mesmo tempo é uma surpresa para nós. Vivemos parte dos suplícios descritos por Cristo em seu Evangelho, como se fosse o princípio das dores. Mas haverá um dia em que esse juízo será completo. O chamado repetido do profeta, o dia do Senhor está próximo, deve nos fazer vigilantes, atalaias, alertos, sondando o nosso coração. E agora, irmãos, partindo para as aplicações mais específicas, permita que Deus fale ao coração de vocês nessa noite. Assim eu rogo que o Espírito fale a vocês e que vocês não endureçam seu coração, pois de todas as coisas que estão sendo faladas aqui, nós seremos cobrados no dia do juízo final. Percebam primeiramente que o capítulo 2, diferente do capítulo 1, tem a maioria dos seus verbos no futuro. Enquanto no capítulo 1 está descrevendo uma situação presente, no capítulo 2 nós vamos ver o que vai acontecer no futuro. Portanto, é um alerta de Deus ao seu povo e não o juízo em si. E que grande misericórdia nisso! Ele não está enviando agora o seu juízo. O dia do Senhor não é agora. É apenas uma mensagem que diz a respeito desse dia que vai acontecer no futuro. Calvino diz que o intuito desse texto é fazer com que o seu povo tema diante do Senhor e que eles estejam alertas e se arrependam. Por isso que o profeta Isaías, que também é um profeta que fala muito do dia do Senhor, no capítulo 55 diz: buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Deus está concedendo uma oportunidade para ajudar a ouvir a trombeta. Ele está concedendo uma oportunidade para ajudar a ler os sinais do seu juízo. Eles têm que perceber que é agora que eles têm que acordar da maldição. Irmãos, rapidamente vejam a mensagem do versículo 12, que vai ser exposto, se Deus quiser, na próxima vez. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ainda assim, agora mesmo, convertei-se a mim de todo o vosso coração, agora mesmo. Que oportunidade maravilhosa vocês que não estão em Cristo estão recebendo hoje, nessa noite. Convertam-se ao Senhor agora mesmo. Ouçam a voz dEle antes que seja tarde demais, antes que esses juízos que estão descritos no futuro sejam agora. Ouçam a palavra do Senhor, agarrem com todas as forças, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ouçam agora mesmo a palavra do Senhor. Segundo, irmãos, atentem que as nossas dores aqui no presente
funcionam muitas vezes como uma miniatura do dia do Senhor, uma figura do dia do Senhor. E eu falo isso porque Deus muitas vezes gosta de se apresentar diante do seu povo com figuras. Por exemplo, o escritor de Hebreus diz que o tabernáculo é uma figura das coisas celestes, é uma figura do céu. E deve ser por isso também que nós gostamos muito de miniaturas de lugares e de cidades, porque o nosso Senhor se apresenta a nós através de figuras. Pensem então, irmãos, nos seus sofrimentos como sofrimentos escatológicos, como figuras escatológicas que apontam para o fim. Não que nós devamos viver neuróticos, do tipo, o Senhor está me julgando o tempo inteiro, o Senhor está me julgando agora, eu estou vivendo um grande juízo do Senhor. Não. Mas que nós sabemos que todas as dores que nós sentimos hoje é resultado da quebra do pacto em Adão. E que se nós não ouvirmos a palavra de Deus e nos arrependermos sempre do nosso pecado, essa dor vai ser só o começo. Se nós não conhecermos o Senhor Jesus Cristo, é apenas o princípio da miséria eterna. É um ótimo tópico de meditar, irmãos, quando estiverem doentes, com dores, pensar no dia do Senhor, que é um dia de alívio para nós, é um dia maravilhoso para nós. Mas se vocês não estiverem em Cristo, vai ser um dia de muito sofrimento. Então, a dor é um motivo para pedir perdão ao Senhor Deus. A providência de Deus é perfeita, até nas suas dores. Às vezes é amarga, mas Romanos 8 diz que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Muito fácil dizer isso quando se refere à riqueza. Eu vou ficar rico porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é difícil falar isso do nosso sofrimento. Eu vou sofrer, eu estou sofrendo agora, porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Permitam-me finalizar, irmãos, respondendo à pergunta feita no versículo 11 com a segunda resposta. Quem poderá suportá-lo? Grande é o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? E eu pergunto para vocês, quem poderá suportar o juízo de Deus, o dia do Senhor, senão o Senhor Jesus Cristo, Deus homem? Perceba que doutrina maravilhosa e que alegria ela nos traz. Primeiro, nós sabemos que Jesus é o executor do juízo de Deus, em Apocalipse 19 diz. Segundo, ele conhece o juízo de Deus terreno sobre o seu povo. Terceiro, ele sabe que o juízo de Deus no jardim do Éden levou o seu povo a peregrinar no deserto por anos e anos. No começo do seu ministério, Cristo é impelido ao deserto pelo Espírito Santo. No começo do seu evangelho, Cristo é impelido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele viveu no mundo afetado pelas pragas, pelos juízos de Deus. E nós só podemos entender o peso do juízo de Deus, da justiça de Deus e dos nossos pecados quando nós olhamos para a cruz do Deus homem. Ele se mostrou na nuvem gloriosa no Monte da Transfiguração e logo depois ele foi humilhado e negado pelos seus. Ele foi descrito como um homem de dores. E então ele caminhou para aquela cruz. Ele caminhou para aquela cruz maldita. Vocês se lembram o que aconteceu naquela cruz, irmãos? A terra tremeu, o sol e a lua se apagaram. Linguagem muito semelhante ao dia do Senhor em Joel. Caminhem comigo, irmãos, para o Getsemane. Subamos a superfície rochosa desse monte. No frio da noite anterior à crucificação do nosso Senhor. Encontremos juntos o nosso Salvador, suando gotas de sangue, pela expectativa do dia do Senhor, do dia do juízo final. Ele passou pelo dia do Senhor. E em todo sofrimento, Ele nos diz hoje, eu sofri a ira de Deus, eu sofri o terrível dia do Senhor, no seu lugar.
As suas pisaduras são minhas, as suas chagas são minhas. A punição que era sua agora é minha. Eu encerro com essa oração dos puritanos, de um puritano. Que crime cometeste, ó meu Salvador, para que Judas traíste a ti e para que tu foste levado como um cordeiro para o matadouro? Qual foi o mal que o Senhor cometeu para que tu foste falsamente acusado, injustamente condenado? Qual foi sua ofensa, Cristo? A quem tu fizeste algum mal para merecer ser esbofeteado, chicoteado e coroado com espinhos? Ó Salvador, o que fizeste para merecer ser cuspido e coberto de vexame? Por qual motivo as suas roupas foram rasgadas e as suas mãos e os pés foram furados numa cruz? Foste um ladrão para ser pendurado no madeiro? Com que pecaste para que tivesse que suportar o oceano da ira de Deus? A ponto de clamar, Deus meu, por que me abandonaste? Qual foi o crime que o teu inocente coração cometeu para que fosse cruelmente perfurado com uma lança e o seu sangue inocente fosse derramado na frente dos olhos da sua própria mãe? Não há ofensa em ti. O centurião que crucificou, que executou a ordem, também confessou ser o Senhor, o Filho de Deus. O ladrão que foi pendurado ao seu lado confirmou que tu não fizeste nada de errado. Então qual é a causa dessa desgraça terrível sobre o Senhor? Cristo, eu causei suas dores, meu pecado trouxe sobre ti a vergonha, as minhas falhas fizeram com que tu foste ferido. Eu cometi o pecado, tu recebeste a praga pela ofensa. Eu pequei, mas tu sofreste a morte. Tu foste pendurado no madeiro. Irmãos, vocês são orgulhosos, Cristo foi humilde. Vocês são desobedientes, Cristo foi obediente. Vocês comeram fruto da árvore proibida. Cristo foi pendurado no madeiro de uma árvore amaldiçoada. Nunca, 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 nunca esqueçam do amor de Deus em Cristo Jesus. Você deveria enfrentar o juízo de Deus naquele dia. Você deveria sofrer todas as maldições do dia do Senhor. Era você que devia ter agonizado naquela cruz. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Nas suas pisaduras, nós fomos sarados. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, a Tua palavra foi pregada, que ela não volte vazia, Senhor Deus. Que o Senhor exalte a Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Que o Senhor exalte a Tua santa graça e amor na vinda do Filho para esta terra, para este deserto consumido por gafanhotos. Ó Senhor Deus, Cristo recebeu sobre si o dia de escuridade e densas trevas. O sol se estremeceu, a lua não dava mais o brilho quando o Senhor Jesus foi crucificado. Graças damos ao Teu santo nome, Senhor Deus. Graças damos a Ti, porque o juiz era nosso, mas Cristo sofreu o dia do Senhor no nosso lugar. No nome do nosso Salvador maravilhoso oramos. Amém.